Graças e paz, irmãos, boa noite, louvado seja Deus. Nós exaltamos o Senhor, bendizemos a Ele por estarmos aqui mais um dia de vida, para exaltar a Ele, bendizer o seu nome, para dar graças a um Deus que é digno de louvor, digno de honra. Nós estamos aqui em plena sexta-feira para cultuarmos ao Senhor, depois de uma boa notícia, podermos retornar aos cultos, embora o número é baixo, mas não podemos ainda voltar às atividades normais com 15 pessoas para adorar e cultuar o Senhor. E temos certeza que as coisas irão melhorar cada vez mais. Amém? Espero os irmãos aí estar entrando aí para juntos podermos orarmos, amém, e iniciarmos nosso culto. Amém? Enquanto os irmãos vão chegando aí, nós vamos estar saudando os irmãos. Amém? Hoje é dia 11 de dezembro, o ano está findando de 2020, um ano atípico, diferente de todos os outros, neste século, nessa geração, podemos dizer, nessa geração, uma época totalmente fora do controle do homem, mas sabemos que tudo está no controle de Deus. Amém? Eu louvo a Deus por Ele nos ter escolhido e nos fazer parte deste reino, deste governo que é perfeito, é um governo forte, um Deus que rege sobre todas as coisas. Amém? A irmã Demi, seja bem-vindo, Deus abençoe, seja bem-vindo, que o Senhor te conceda um restante de dia e de noite abençoado aí no Brasil. Estamos aí aguardando os irmãos que ainda não se manifestaram. Amém? Deus te honre, amém? Te abençoe e te ajude em todas as suas questões. Glória a Deus, aleluias. Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, eu quero dar graças a Ti, Senhor. Quero louvar e exaltar o nome do Senhor por estar aqui, ó Deus. Mesmo que seja pela live, nós podemos falar da Tua bondade, do Teu poder, do Teu amor. Senhor, exaltando e louvando o Teu nome. Pai, nessa hora eu quero ministrar, ó Deus, sobre as regiões celestiais. Senhor, que seja quebrado toda a ação do inimigo, Senhor. Todas as barreiras, todos os obstáculos, ó Deus, que têm se oposto à Tua igreja, Senhor, ao Teu povo. Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, em nome de Jesus, eu quero repreender pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus. E ministrar sobre os Teus filhos, Senhor, que estão do outro lado, a bênção do Senhor. Uma bênção tal, Senhor, que venha, ó Deus, exceder, ó Deus, os limites normais da vida. Senhor, em nome de Jesus, visita cada coração, coloque no coração o desejo dos Teus filhos, Senhor, de parar por um momento. Eu sei que nós temos uma multidão de pessoas, de pastores que estão ministrando, ó Deus, fazendo live. Nunca se teve tantas ofertas, ó Deus, de lives como hoje, de podermos aprender, de podermos crescer. Mas nós temos um compromisso com o Senhor aqui nessa nação, juntamente com os Teus filhos. Desperta o coração dos Teus filhos. Senhor, a partir do domingo nós podemos nos reunir, Senhor, no templo para, juntos como um corpo, ministrar o coração da Tua igreja, direcioná-los, ó Deus, como líder, conduzi-los, ó Deus, da maneira que o Senhor determina
por meio da tua palavra. Não existe, ó Deus, derrota, não há fracasso, Senhor, no povo que decidiu servir ao Deus excelso sobre todas as coisas. Senhor, eu quero rogar a Ti, Senhor, que visite cada lar, cada família nessa hora, que se reúne, ó Deus, para juntos adorar o Teu nome, e o Senhor possa ministrar sobre cada vida nesta hora, em nome de Jesus, despertar cada um dos Teus filhos, ó Deus, para o compromisso, ó Deus, com as lives, para o compromisso com a igreja, Senhor, com a obra do Senhor, com o reino, Senhor, ao qual está nesta terra. Senhor, desperta os Teus filhos, ó Deus, para serem, ó Deus, aquilo que o Senhor os chamou para ser. Fala conosco nessa live. Senhor, ministra aos corações nessa noite, que Teu Espírito Santo possa bradar de uma forma poderosa em cada coração, despertando, renovando, alegrando, Senhor, assistindo os Teus filhos com Teu poder, assistindo os Teus filhos com o mover do Senhor, com o milagre, ó Deus, ó Espírito Santo de Deus, que as barreiras se desfaçam nessa hora e que o Teu poder seja manifesto, Senhor, para atuar em favor, em prol da Tua igreja, em nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, ministrando sobre a Tua igreja a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, a irmã Lília, amém, a irmã Helenice em família, a irmã Lília em família, que se encontra aí para juntos estarmos louvando ao Senhor, exaltando a Ele, ministrando a Sua palavra, amém. Sejam bem-vindos todos, amém. Aqueles que, porventura, não dá para falar o nome, seja bem-vindo. Aqueles que ainda virão a assistir essa live, que Deus te recompense com a sua graça, com o seu poder, amém, com a sua bênção, em nome de Jesus. Todos os irmãos que se encontram nessa hora, em família, amém, que pararam para se reunir juntos, para adorarmos ao Senhor, para louvarmos a esse Deus que é digno de toda honra e de todo louvor, amém. Como nós falamos, a partir de domingo nós voltamos aos nossos cultos normais, embora o número de pessoas é pequeno, 15 pessoas, mas já é um começo, e eu creio que daí por diante as coisas vão estar se abrindo e que 2021 será um ano de recompensa. Eu creio que será um ano de restauração, um ano do mover de Deus, amém. Talvez você e eu possamos pensar que não fizemos o que deveríamos ter feito em 2020. Mas, na verdade, Deus decidiu fazer diferente, amém, nas nossas vidas e no mundo. E, com certeza, Ele fará coisas tremendas em 2021. Irmã Júlia, seja bem-vindo. Glória a Deus. Irmã Diara, todos os irmãos que estão aí chegando, sejam bem-vindos. Que o Senhor te dê a resposta que você, porventura, entrou nessa live esperando de Deus uma resposta, buscando do Senhor uma palavra, uma resposta para as suas orações. Amém? Com certeza o Senhor, Ele é a resposta para mim e para você. E com certeza Ele estará abrindo diante de você, na sua frente, portas para que você passe e seja uma bem-aventurada e um bem-aventurado. Gostaria de ler aqui em Isaías, no capítulo 65, para a nossa meditação. Isaías 65, versículo 1 e 2. E diz assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim, e fui achado por aqueles que me não buscavam. Há um povo que se não chamava pelo meu nome, e eu disse: eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face, de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre
os tijolos. Dois povos e um Deus. Irmã Andréia, seja bem-vindo. Dois povos e um Deus. Deus aqui em Isaías 65, ele promete, ele faz uma declaração que promete ouvir a oração e conceder bênção aos seus servos. E intitulando essa palavra dessa noite, dois povos e um Deus. Ao Deus chamar Abraão, lhe fez promessas, e a todas elas ele vem cumprindo, ou cumpriu. Dele o Senhor deu Isaque por promessa, e de Isaque, Esaú e Jacó, e de Jacó as 12 tribos, e das 12 tribos um povo, uma família de 70 pessoas. E desse pequeno povo, Deus lhe faz grandiosas promessas, os levando ao Egito e os permitindo que eles fiquem lá por 400 anos. E após esses 400 anos, Deus os liberta e os conduz de volta para a terra que havia prometido aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E nós sabemos, por meio das Escrituras, que Deus fez coisas tremendas no meio desse povo. No Egito, no deserto, enquanto eles ali estavam, a caminho à terra de Canaã. Prodígios, sinais e maravilhas, um cuidado extremo de Deus para com o seu povo. E conhecendo a história, nós vimos um povo que não era povo, que não tinha uma nação, um povo sem expressão, mas que sobre eles havia uma promessa de Deus dar a eles a terra prometida. E assim, Deus cumprindo toda a sua boa palavra, Deus introduz eles na terra que mana leite e mel, por decisão própria de Deus. E mediante milagres, mediante sinais, prodígios de Deus, jamais visto na terra, Deus os conduz até a sua terra prometida, e ali eles habitam. E nesse interim eles esquecem de Deus. E esquecendo de Deus se torna escravo na sua própria terra. E no decorrer da história de Israel com Deus, é sempre uma labuta, uma luta em Deus despertar o seu povo em servi-lo, em santidade, em uma vida reta com Deus, em cumprir todos os mandamentos do Senhor. Mas em toda a história o povo resiste aos mandamentos, às ordenanças de Deus. E desde então Deus já começa a anunciar um povo, o qual nós lemos aqui em Isaías 65:1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, e fui achado por aqueles que não buscavam, a um povo que se não chamava do meu nome. E eu disse, eis-me aqui. Deus, desde então, já anunciou um povo que viria a ele e que seria salvo por ele e que o teria e que o serviria. E interessante, irmãos, olhando para a história de Deus com Israel, nós descobrimos um Deus poderoso, um Deus imbatível, e um povo sem terra, um povo sem uma nação, se torna um povo poderoso.
debaixo de milagres, debaixo de maravilhas, eles são levados para essa terra. E sinais jamais vistos. E nem por isso esse povo conseguiu se manter fiel a esse Deus. E Deus anuncia que um povo surgiria e que chamaria pelo seu nome, ao qual eles clamaria e Deus ouviria eles. E nós chegamos a esse fim quando Cristo veio à Terra. E Deus chamou um homem para ministrar a esse povo, que é os gentios, eu e você. Nós somos esse povo que Deus havia declarado aqui em Isaías 65. Um povo que não chamava pelo nome do Senhor. Um povo que não conhecia Deus. Deus se faria conhecido deles. Deus iria se manifestar a eles. Deus iria ouvir a sua voz. E assim aconteceu. Hoje eu e você servimos ao Senhor. E diante desse Deus que conduziu Israel com mão forte e poderosa, é esse Deus que eu e você servimos. E agora à noite eu estava aqui meditando na palavra e veio uma frase no meu coração. O problema nunca foi e nunca houve problema com Deus. O problema sempre foi os homens, mulheres e famílias que passaram a servir ao Senhor. O problema nunca foi com Deus. Ou seja, Deus nunca teve problema algum. E Deus nunca virou as costas ao povo a qual ele chamou. Nem Israel e nem a sua igreja. Hoje eu e você, nós temos uma abundância, irmãos, de facilidades para aprendermos a palavra. Hoje nós temos uma multidão de pregadores que estão anunciando o poder de Deus, fórmulas que nos levam a sermos abençoados, a adquirirmos aquilo que nós estamos sonhando, aquilo que nós estamos desejando, aquilo que nos falta. Estratégias que são colocadas por homens, chamados por Deus para instruir o seu povo aqui na terra. E na maioria das vezes, de todas as ministrações que nós recebemos, o problema nunca esteve com Deus. O problema sempre esteve com os homens que servem ao Senhor. Israel sempre foi assistido por Deus. E a única coisa que Deus exigiu do seu povo foi fidelidade. E a mesma coisa, a única coisa que Deus exigiu da igreja de hoje é a mesma coisa que Deus exigiu para Israel, fidelidade, que o amem, que obedeça a sua palavra. Olhando para a história de Israel, irmãos, você não vai ver fracasso no meio desse povo, a não ser quando eles decidiram andar pelos seus próprios caminhos. E assim também, irmãos, eu e você, nós não precisamos de outra coisa nos dias de hoje, a não ser seguirmos aquilo que a palavra diz. Nós não precisamos nem de estratégia, é simplesmente, tão somente, ouvir atentamente a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele nos ordena. Eu sei que hoje, ministrar sobre isso é uma complicação, porque nós queremos estratégias e facilidades. E Deus dá um caminho fácil para mim e para você sempre sermos assistidos por Ele, impactados por Ele e alcançarmos níveis altos com Deus. E sempre termos uma vida acima da média com Deus. Assim foi Israel. Após sair do Egito, eles sempre tiveram uma vida acima da média com Deus. E sempre foram assistidos por Deus. Desde o início da caminhada deles, a terra prometida, até a entrada na terra.
e tudo que Deus havia declarado a eles e conduzido eles em segurança até a terra prometida, eles nunca tiveram fracassos, a não ser quando eles viravam as costas para o Senhor. A igreja de Cristo hoje é a mesma coisa, irmãos. Nós não precisamos de muitas ministrações. Eu só preciso entender aquilo que Deus requer de mim. E a partir de então, fazer a minha parte com Deus. Eu não preciso de muito. Os antigos, pessoas que servem ao Senhor, que já são idosos, de tempos antigos, que entenderam a mensagem, que a única coisa que eles precisavam era apenas deixar um lugar no coração deles para Deus e servi-lo nas suas simplicidades, sempre foram assistidos por Deus. Os dias de hoje não é diferente. O meu e o seu segredo está em servir ao Senhor. Se você acompanhar aí, você vai ver em Deuteronômio 30, quando Moisés estava já diante da terra prometida, eles levaram 40 anos e ficaram rodeando a terra até que estiveram diante da terra, e Moisés recita a lei para Israel, expõe diante deles o segredo para eles serem vitoriosos. É o mesmo segredo que eu e você precisamos para sermos vitoriosos nessa vida. Nós não precisamos de muito, irmãos. Nós não precisamos de estratégias para isso. É tão somente seguir o que já existe. Aqui em Deuteronômio 30, no versículo 15 a 16, Moisés falando a Israel, antes de entrar na terra prometida, ele diz assim: a vida e a morte, vê que proponho hoje, a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, e ande nos seus caminhos, na sua palavra, nas suas instruções, e guardares os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízes, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passará a possuir. Antes deles possuírem a terra, Deus instrui Moisés na sua palavra para instruir o povo em guardar o coração, em servir ao Senhor. Deus estava propondo a Israel dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. E Deus coloca em ordem aqui para o povo entender que o caminho da morte para Israel e para a igreja só acontece do fracasso, da derrota, irmãos, da frustração, quando eu e você deixamos de trilhar os caminhos do Senhor, de seguir a orientação de Deus. Não há muita coisa a se fazer para sermos abençoados no reino de Deus. Não precisamos de muita coisa. Só precisamos seguir a orientação que Deus dá, por meio da sua palavra, àqueles que o temem. E antes do povo entrar na terra prometida, Deus orienta o povo por meio de Moisés. E expõe a eles o caminho da prosperidade. Para mim e para você hoje, irmãos, como para Israel, era tão somente guardar as palavras do Senhor, amar o Senhor. Não se precisa de muito. E o interessante, irmãos, que Deus expõe a chave da vitória a Israel antes de possuir a terra. Depois que o povo possuiu a terra, Deus vem através de Josué e expõe a eles como manter aquilo que eles possuíram. Ou seja, depois de 40 anos no deserto, eles pararam diante da terra prometida. Deus os orientou através de Moisés como eles iriam possuir a terra. E depois deles possuírem a terra,
Deus usa Josué, o qual os liderou em 31 vitórias, ou seja, diante de 31 reis caíram diante de Josué. Eles conquistaram 31 reinos. E Josué, ele expõe toda a trajetória de Israel, desde Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos que entraram no Egito. Ele expõe José, expõe Moisés ao tirá-los do Egito e fala de toda a trajetória no deserto, como Deus foi com eles. E após Josué expor a eles tudo aquilo que Deus havia feito, Josué simplesmente chama a atenção deles. Você pode encontrar essa passagem de Josué no capítulo 23, do versículo 5, quando Josué chama a atenção do povo. No versículo 5 ele diz assim: vou ler o versículo 5 para os irmãos, de Josué, no capítulo 23, no versículo 5, Josué 23, versículo 5. Depois que Josué expôs todas as vitórias que Deus proporcionou a eles, desde Abraão até aquele exato momento, na terra que eles acabaram de possuir, Josué, na sua velhice, chama a atenção do povo, porque ele ia morrer. Então, antes de morrer, Josué instrui o povo em como manter tudo aquilo que eles possuíram. No versículo 5 ele diz assim: e o Senhor vosso Deus as expelira e as expelirá diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem prometido. Esforçai-vos, pois muito, para guardardes, para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis no meio destas nações que ainda ficam convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, e nem os civais, e nem a eles vos inclinais. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós, ninguém vos tem podido resistir até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já tem vos falado. Portanto, guardai-vos diligentemente as vossas almas, os vossos corações, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de algum modo vos desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações que ainda ficou dentre vós, e com elas vos aprenderdes, e vós a elas entrardes, e ela a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações diante de vocês, mas elas vos serão por laço e rede e açoites, as vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Olha, irmãos, eu não vejo segredo. Por mais estratégia que eu e tantos outros pregadores estão espalhados aí pela internet, estão ministrando hoje, eu não vejo caminho mais poderoso do que esse, em nos levar a conquistar coisas que nos faltam, ou aquilo que nós sonhamos, até conquistarmos e manter tudo aquilo que Deus nos deu pelo seu poder. Deus não está fazendo uma troca, mas é o que nos preserva diante dele, e que preserva aquilo que ele nos dá, é a nossa fidelidade com ele. Esse povo aqui conquistou muita coisa que
eram incapazes de conquistar. Mas Deus deu a eles, pela sua vontade e pelo seu poder. E eles poderiam estragar tudo. Hoje, nós como igreja do Senhor, temos tido a mesma capacidade de Israel de estragar tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Ou impedir ao ponto de Deus fazer em nossas vidas. Às vezes eu e você conquistamos uma família abençoada, conquistamos coisas nesta terra e acabamos perdendo por não dar ouvidos ou deixarmos de servir ao Senhor como servíamos antes. Deus dá orientação ao seu povo para conquistar. E nós somos chamados, irmãos, para ser mais do que vencedores. Olhando para o povo de Israel, as derrotas de Israel eram sofridas quando eles viravam as costas para o Senhor. Assim também é a igreja do Senhor. Só existe dois povos que foram chamados hoje para servir ao Senhor: Israel e os gentios, que se tornaram a igreja do Senhor. E da mesma forma que Deus fazia e faz com Israel, Deus nos chamou, irmãos, para fazer também comigo e com você. Nós estamos terminando um ano difícil. Estamos para iniciar um ano promissor, 2021. E eu e você podemos fazer diferente em 2021. Tomando a decisão de estarmos firmes em Deus e na sua palavra. Parece estranho, mas as mesmas coisas que Deus exigiu do seu povo, após dar a eles aquilo que eles não podiam ter, foi que guardasse diligentemente os seus caminhos. E hoje, no reino de Deus, ao qual está neste mundo, qual eu e você pertencemos, Jesus diz a mesma coisa em João 14, irmãos. A mesma coisa. No versículo 21 de João 14, é o segredo para a nossa vitória. Eu e você podemos ter dificuldades de colocar em prática a palavra, mas o Senhor nos chama a atenção o caminho para nós conseguirmos sermos um com o Senhor. E Ele um conosco. Ele diz, no versículo 21 de João capítulo 14, ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. A mesma exigência que Deus fazia com Israel, Jesus veio enviado do Pai, dizendo: quem guarda os mandamentos dele, a sua palavra. Hoje nós temos as epístolas do apóstolo Paulo, as epístolas do apóstolo João. Nós temos duas epístolas do apóstolo Paulo, Tiago, Judas. Nós temos instruções na palavra, como nós devemos trilhar neste mundo e como podemos nos tornar por meio da palavra nos dias de hoje. Nós não somos Israel, nós somos um povo escolhido por Deus. E o Senhor já havia dizendo que eu e você chamaríamos o Senhor um povo que Deus não conhecia, mas deixou ser ouvido por esse povo. Deus se apresentou a esse povo, ou seja, Deus enviou o seu Filho a este mundo e nos escolheu como seu povo para fazer o mesmo que ele fazia em Israel, fazer no meio da sua igreja, irmãos. Eu e você não veremos o que Deus fez em Israel no Egito e no deserto, mas com certeza é o mesmo Deus e fará coisas, e como ele tem feito coisas tremendas. E a única coisa que o Senhor pede para a igreja hoje, e quando eu e você temos dificuldade de trilhar os caminhos, é tão somente a dificuldade que nós temos de amar um Deus que só nos faz bem e que tem um resto de ano
e um novo ano para iniciar, tremendo para mim e para você. Há uma história tremenda ainda para se viver com esse Deus. Ele nos dá segredo para possuirmos coisas aqui na terra por meio da sua palavra e nos dá segredo de como guardar aquilo que possuímos pela direção de Deus. Como guardar aquilo que nós conquistamos com muita dificuldade. É nos mantendo em Deus por meio da sua palavra. Tudo que Deus tinha e tem para Israel é o que ele tem para a igreja, irmãos. Não importa como 2020 foi estranho para todo mundo, para todas as nações. E não importa como será 2021. Eu e você só precisamos tomar uma posição, um comprometimento com Deus, para que as coisas fluam nas nossas vidas. O único segredo que funciona de acordo com o propósito de Deus é a sua palavra. Eu posso tentar te mostrar um caminho, mas o caminho perfeito que nos leva a tocar o coração de Deus, a nos dar uma vida de triunfo aqui na terra, por mais difícil que sejam esses dias, Deus ainda tem um plano firme para a sua igreja nessa terra. Além de a sua igreja anunciar as boas novas neste mundo, enquanto ele não vem, Deus tem coisas tremendas para fazer na minha e na sua vida. E a única coisa que Deus pede para nós é o nosso coração. E Jesus diz no versículo 24, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Israel, irmãos, tinha dificuldade de guardar os mandamentos porque Israel não amava o Senhor. Diante de todos os milagres que Israel viveu, diante de todo o poder que Deus se manifestou no meio deles, e tudo aquilo que eles conquistaram naquele presente século, não tinha como não amar e respeitar esse Deus que agiu tão poderosamente no meio deles, dissipando todos os seus inimigos e dando terra que eles não tinham condições de conquistar. Eles não foram capazes de amar ao Senhor. É interessante que uma pessoa só, no meio do povo, no deserto, contaminava toda a nação. Hoje, Deus veio para habitar dentro de mim e de você. Então, o que a outra pessoa faz não tem poder sobre a sua vida, porque Deus está dentro de você. Agora, a responsabilidade de andar com Deus é apenas minha. Não é do povo que está ao meu redor, é apenas minha. Então, a minha atitude de comprometimento com Deus vai fazer com que eu triunfe neste mundo, a minha família e tudo aquilo que me cerca. Quem faz a diferença hoje sou eu. Em Israel contaminava toda a nação, mas toda a nação, quando entrou na terra prometida, eles deleitaram da terra, ao ponto de não falar do poder, de como Deus se manifestara no meio deles, no Egito e no deserto. Não falaram deste poder e deste Deus para os seus filhos. E a próxima geração que apareceu em Canaã não conhecia o seu Deus e andaram atrás de outros deuses. Eu e você temos o mesmo compromisso com esse Deus, de falar desse Deus para os nossos filhos, contar a eles o que eu e você conquistamos, o que esse Deus fez conosco até hoje, dizer para os nossos filhos como esse Deus tem sido conosco até esse exato momento. E nesse exato momento, irmãos, Deus nos chama a atenção, porque o ano está terminando. E há 12 meses, irmãos, tremendos para se viver. São 12 meses de experiências que podemos ter com Deus só por um posicionamento que nós tomarmos com Ele. Ele vai se revelar tremendamente conosco. Ele vai se mostrar a mim e a você. E coisas tremendas irá acontecer a partir do momento que eu me posiciono com Deus. Há um mover de Deus. Mas se eu fico titubeando em dois caminhos,
Se eu fico, irmãos, sem saber que caminho seguir, conforme Moisés expôs ao povo, eu coloco diante de vocês dois caminhos. Agora vocês têm que escolher. Irmãos, até um bebê, uma criança entende uma palavra tão simples, enquanto nós estamos mergulhados atrás de coisas grandiosas. E Deus fala simples para que a nossa história mude, para que nós tenhamos um fim diferente do que estamos tendo, talvez, nesse exato momento. Talvez a nossa forma de servir ao Senhor tenha desagradado a Ele. E Deus trata, irmãos, os seus filhos como o pai trata os seus filhos. Nenhum pai se alegra de um filho rebelde. Esse é um exemplo simples para vermos como Deus se relaciona com seus filhos. É a mesma forma que o pai se relaciona com o filho. Deus tem muito para a sua igreja. E há um tempo novo para mim e para você que estará iniciando a partir de 2021. E eu e você podemos fazer toda a diferença na nossa forma de servir ao Senhor. Josué disse, nas suas palavras finais ao povo, que ele tinha tomado a decisão que ele e a sua família ia continuar servindo ao Senhor. Eles decidiam qual Deus que eles iam servir, a forma que eles iam servir ao Senhor, mas ele e a sua família já tinham decidido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você é sozinho, mas você pode decidir, eu vou servir ao Senhor da forma correta, de acordo com a palavra. Eu não estou chamando você para guardar as leis, estou chamando você para se aprofundar no seu relacionamento com Deus. É como um relacionamento conjugal. Quanto mais você se entrega, mais você conhece do seu cônjuge e mais fica fácil o relacionamento. Quanto mais você resiste, menos você conhece do seu cônjuge e mais difícil fica o seu relacionamento. Assim também é com Deus. Mais eu me relaciono com Ele por meio da palavra, mais eu conheço o Deus que eu sirvo e mais eu vou querer, irmãos, me aprofundar com Ele. Nenhum povo teve tão grande experiência como Israel. Nenhum povo teve um poder manifesto de Deus como esse povo. Mas nem assim eles conseguiram se manter diante de Deus. Aqui em Romanos capítulo 11, no versículo 11, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, na sua carta aos romanos, ele diz assim, digo, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação, ao ciúme. Israel tropeçou diante de tanto poder, irmãos. E a queda deles foi para a nossa salvação e para incitar aos ciúmes a ele. E o interessante, irmãos, quando a gente lê as Escrituras com o coração aberto e pede ao Senhor que abra o nosso entendimento, nós vamos ver como Deus interagia com esse povo. E o mesmo Deus que interagia com esse povo quer interagir comigo e com você. No século 21, no qual nós estamos, da mesma forma que Deus interagiu com o seu povo com poder, Deus quer interagir com você, com a sua igreja, com poder. E nada, irmãos, nada que possa estar nos nossos corações, a não ser que Deus não queira, porque Ele tem coisa melhor, nada pode impedir Deus de fazer coisas tremendas na minha e na sua vida. E Deus nos chamou para avançar, como Ele chamou Israel para avançar. Toda vez que Israel vencia um rei e conquistava uma nação que fazia parte da promessa das terras, Deus os preparava para avançar cada vez mais. Assim também Deus chamou eu e você para avançarmos cada vez mais com esse Deus, porque Deus quer ser conhecido nessa terra, e o meio de Deus ser conhecido nessa terra é por meio da sua igreja. Deus foi conhecido
nessa terra por meio de Israel. Mas eles, irmãos, tropeçaram de tal forma que se tornou escândalo para o mundo. E passaram coisas que nenhuma nação passou na terra. Nenhuma nação na terra foi tirada da sua própria terra e levado para outra terra. Esse povo, Israel, que Deus ama e que tem um Deus poderoso, foi capaz de se permitir, pela sua forma contrária de servir a Deus, os levaram a ser tirado da terra e espalhado pelo mundo. Nós conhecemos a história. Tem pouco mais de 70 anos que Israel voltou para sua terra. Só saíram de lá porque Deus viu um povo duro e de dura servir. É tempo, irmãos, de mudar a nossa história através do nosso posicionamento com Deus. Quanto mais eu resisto a Deus, mais difícil vai ficando a minha história. Mas quanto mais eu me rendo a Ele, mais fácil a minha história vai se tornar. E as coisas vão começar a funcionar na nossa vida. Mas quanto mais eu resisto e vivo do meu jeito, mais difícil as coisas ficam. Mais força eu tenho que imprimir. Mais força eu tenho que colocar para as coisas acontecerem. Mas quanto mais eu me rendo a Deus, as coisas fluem, irmãos. E eu não tenho que imprimir tanta força. Porque Deus não nos chamou, irmãos, para que nós façamos as coisas do nosso jeito. Deus não quer que nós guerreemos com a nossa força, mas é através do seu poder. Israel venceu as nações, não foi pelo seu poder, não foi pela espada, foi pelo poder de Deus. E Deus não quer que você avance com o seu poder, mas é com o poder dele. E a única coisa que eu e você precisamos é seguir os princípios da palavra. Porque além de nos fazer bem, vai nos levar a triunfar nessa terra. Não é porque os sinais estão aí, é que Deus não tem coisas para fazer, irmãos. Deus não quer que eu e você andemos assustados. O céu é nosso. Eu costumo dizer isso porque é assim que eu entendo a palavra. O céu é nosso, já é nosso, irmãos. Nós já fomos justificados e santificados. Nós estamos prontos. Se Jesus vier, nós estamos prontos para estar com Ele para sempre na Nova Jerusalém. Nós somos redimidos do nosso pecado, mas estamos na terra. E enquanto estamos na terra, nós queremos melhorar. E o caminho para a mudança está em Deus. Não está na minha capacidade. Não está no meu repertório. Não está nos meus canudos, irmãos. Está no poder de Deus. E a única coisa que eu e você precisamos é servir bem ao Senhor e corretamente por meio da sua palavra. Imagine eu e você vivermos frustrados a vida toda. Não viveremos frustrados a vida toda porque Deus é misericordioso. Mas imagine anos e anos de frustração por resistir a Deus depois de ver tão grande poder. As nações diante de Israel tremiam por causa do poder de Deus, mas Israel não tremia em servir ao Senhor. As nações inimigas tremiam em ver Israel avançando pelo poder de Deus, mas Israel mesmo não tremia diante do seu Deus, tinha repulsa de Deus, ao ponto de este povo que entrou na terra prometida ser escravizado na sua própria terra e depois ser levado para a Babilônia centenas de anos depois. E Israel não foi chamado para isso. Assim também a igreja do Senhor. Nós não fomos chamados para sermos escravizados. Nós já fomos escravizados em outrora. Mas o Senhor nos libertou de toda a escravidão do pecado, do domínio das trevas. E hoje nós estamos em Deus, irmãos. No reino de Deus. Então, eu e você só precisamos melhorar o nosso relacionamento com o Senhor. Quando as coisas não estiverem funcionando, a regra, irmãos, é não olhar para a esquerda nem para a direita. Nós vamos ver gente de todos os jeitos. E prosperidade, irmãos, não significa que a pessoa está bem com Deus.
Porque senão a gente vai entender que não precisa servir o Senhor, porque os ímpios estão aí bem financeiramente e aparentemente bem nos seus relacionamentos, na sua família. A ordem para mim e para você é olhar para o autor e consumador da nossa fé. Porque se nós olharmos para a esquerda e para a direita, nós vamos começar a contestar a Deus. E é justamente por isso que o Senhor fala para eu e você não olharmos para a esquerda nem para a direita. Porque nós não fomos chamados para contestar Deus. Ele nos conduz em um caminho perfeito. Da mesma forma que Deus conduziu o seu povo em um caminho perfeito no deserto para os dar a terra prometida, né? Você olhando a história, quando a nuvem parava, o povo tinha que parar, irmãos. Quando a nuvem se movia, o povo era obrigado a se mover. Era o direcionamento de Deus. E estava bem claro, o povo não tinha condições de andar naquele deserto sem a direção de Deus. E o povo era obrigado a parar, porque Deus parara por meio da manifestação da nuvem. E assim é eu e você. Nos movemos de acordo com o movimento de Deus. Nós não podemos nos mover da nossa maneira, da nossa forma de pensar e de agir, porque nós quebramos a cara e depois temos que refazer tudo de novo. O caminho é mais difícil. Deixarmos o caminho mais fácil, que é ser conduzido por Deus, irmãos, e tentar fazer do nosso jeito, nós só quebramos a cara. Esse povo aqui quebrou a cara. Deus foi tão tremendo, irmãos, após esse povo ser levado para o cativeiro da Babilônia, Deus usa o profeta Jeremias dizendo que estaria fazendo uma nova aliança com esse povo. Agora ia circuncidar eles no coração, não era mais no prepúcio, era no coração. E os trazer de volta para a terra prometida, ia salvar o remanescente. Essa é uma história antiga de um povo que foi chamado através de um homem. E Deus vai salvar o seu povo quando ele vier exclusivamente para Israel. O Messias voltará exclusivamente para o seu povo, porque Deus ama o seu povo como ele ama a sua igreja. E olha, o pai pode ter 10 filhos, irmãos. Normalmente ele ama os 10 filhos por iguais. Da mesma forma que Deus ama Israel, Deus ama a sua igreja. E da mesma forma que Deus fez e faz com Israel, Deus faz com a sua igreja. Nós só precisamos entender qual é o nosso posicionamento com Deus. Nós não barganhamos, irmãos. Nós não podemos barganhar. Não há segredo melhor, irmãos, que nos leva a viver as vitórias de Deus do que a palavra do Senhor. Não existe segredo mais tremendo do que esse, que é seguir as orientações do Senhor. Ele nos chama para o amar. Conforme Jesus diz em João 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se eu e você temos tido dificuldade de obedecer a palavra do Senhor, como o simples hoje, tem muita gente que tem amargura no coração. Amai os que vos perseguem, ou seja, os seus inimigos. Amai os vossos inimigos e orai pelos que te perseguem. Isso é um mandamento. E quando eu continuo odiando alguém, eu estou com dificuldade. Estou dizendo para o Senhor, eu estou com dificuldade de amar o Senhor. Irmãos, como não amar um Deus desse que vive fazendo favor a mim e a você? Ele tem nos sustentado até hoje e vai continuar nos sustentando. O caminho de Deus é perfeito, que nos leva a triunfar nessa terra e não carregar peso nenhum sobre nós. Não julgar ninguém. Nós não fomos chamados para julgar. A obrigação de Israel era não se misturar com as nações, para não aprender o caminho deles, que era da idolatria. Hoje, o caminho da igreja foi traçado por Cristo e pelos apóstolos. Está nas epístolas e nos evangelhos. Como eu e você andamos na presença desse Deus que está determinado a operar nas nossas vidas. Esse Deus nos ama, irmãos. Esse Deus tem muito para mim e para você. Eu e você só precisamos deixar Ele reinar nas nossas vidas. Porque da mesma forma que Ele fez com Israel,
Ele está fazendo com a igreja e Ele quer fazer na sua vida. Ele quer que você avance em todas as áreas. Ele quer que o seu caminho se torne mais fácil por meio da palavra. Ele quer que eu e você sejamos vitoriosos. É tão tremendo o que Jesus fala em João. É tão tremendo o Senhor que Ele não quer que a gente, irmãos, abaixe a cabeça de forma alguma. Nós passamos também por problemas nessa terra. Ele não admite que eu e você nos prostremos, porque o caminho já foi aberto, foi preparado por Ele, Ele já venceu. Tem de bom ânimo. Por quê? Porque Ele nos chamou, irmãos, para triunfar com Ele, porque Ele já triunfou na cruz. Ele triunfou na cruz, diante dos seus inimigos, Satanás e os seus demônios. Ele os expôs publicamente lá na cruz do Calvário. Senhor, Ele abriu o caminho para mim e para você. E eu e você não fomos chamados, irmãos, para viver da mesma forma e passarmos as mesmas coisas que passáramos antes sem Cristo. Apareceu o desafio, apareceu os paredões, os montes, que são os problemas. Tem de bom ânimo. Nós não fomos chamados para viver outra coisa que não seja aquilo que o Senhor planejou para mim e para você. Todas as coisas, irmãos, não tem como não dizer sempre. Todas as coisas contribuem para o nosso bem, irmãos. Foi o Senhor que instruiu o apóstolo Paulo por meio do seu Espírito Santo para dizer isso para a igreja. Independente do que eu e você viemos passar, tudo tem que nos levar a avançar. Ele nos chamou para representá-lo nessa terra, como Ele chamou Israel para representar Ele nessa terra, aos reis da época, povos, línguas, tribos e nações. Todos os povos conheciam ao Deus de Israel por meio da sua manifestação no meio do povo dele. Como Deus tirou eles do Egito com mão poderosa, diante de uma nação mais poderosa do mundo. As nações ouviram falar dessa história que é verídica. E todas as outras nações que vinham caindo uma a uma diante de Israel expunham o nome do Senhor no mundo afora. Assim também é eu e você, irmãos. Quanto mais avançamos com o Senhor, de acordo com a sua palavra, mais expomos o nome dele nessa terra. E foi para isso que nós fomos chamados, para ser embaixadores, para falar do reino e do Deus desse reino. Então, não pare no meio do caminho, se posicione com Deus. Não se importando o que as pessoas vão falar ou pensar. E como o seu pastor, aos irmãos aqui do Ministério Internacional Cristo Reina, se comprometa com esse Deus, com o seu reino e com o ministério. Você verá como Deus irá se manifestar na sua vida. A promessa é dele, ele nos chama para amá-lo. E o único meio de amá-lo não é por palavras, é guardando os seus princípios. Ele falou para os judeus em João 14 e falou para a igreja que viria após a sua morte e ressurreição. O único meio de atentarmos para a palavra do Senhor é aprender a amar esse Deus que não nos faz mal. Nós amamos os filhos, irmãos, mesmo que eles nos contrariem, continuamos amando Ele. Esse Deus nunca vai te contrariar. Então eu e você temos oportunidade de aprender a amar esse Deus por meio da sua palavra. Deixar que essa palavra reine em nós. Essa palavra reinando em nós, irmãos, Deus está reinando de fato e de verdade em mim e você. E você não foi chamado para ser cauda, você não foi chamado para ser pisado. Eu e você éramos dominados, éramos controlados pelos principados e potestades dominadores do ar, conforme o apóstolo Paulo fala em Efésios. Mas nós somos livres, somos arrancados pelo poder de Cristo. Não há nenhuma algema mais em mim e você. Só basta eu e você
nos posicionarmos diante desse Deus. E aí veremos esse poder tremendo, irmãos. Não há nada que pode deter o poder de Deus. Não há nada que pode barrar a ação do nosso Deus. Operando Ele, quem impedirá? Que eu e você possamos observar a história de Israel e ver onde eles fracassaram e se tornaram presa fácil para os seus inimigos, para eu e você não trilharmos os mesmos caminhos, porque fomos chamados para avançar com o Senhor. E temos uma responsabilidade de expor o reino de Deus aos homens, de expor as boas novas às nações desta terra. Levante a sua cabeça nesse exato momento. Nós estamos terminando o ano. E com certeza iremos avançar muito em 2021. Não importa o que possa vir, a partir do momento que você tem um posicionamento com Deus, nada pode impedir a ação de Deus em seu favor. Eu e você só precisamos nos posicionarmos e permanecer firmes em Deus, porque eu e você não fomos chamados, irmãos, para sermos destruídos, nem dominados. Não fomos chamados, irmãos, para ser escravizados e controlados pelas circunstâncias. Fomos chamados para triunfar. Hoje nós estamos vivendo um tempo terrível. O que mais se vê hoje no mundo, infelizmente até no meio da igreja, é depressão, pessoas deprimidas, pessoas ansiosas. Jesus deu o antídoto para mim e para você. Quando eu e você estamos deprimidos e ansiosos, vivemos assim, irmãos, eu e você podemos ter momentos de ansiedades. Mas se eu e você ficarmos o tempo todo ansiosos, nós vamos chegar a uma depressão. E o antídoto para a depressão é crer em Deus, irmãos. É crer no Senhor. Buscar nele, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Entender qual é a posição que eu adquiri agora em Cristo. E ele expõe bem claramente em Mateus 6. Nós valemos mais do que os pássaros. Nós valemos, irmãos, mais do que os lírios do campo. O nosso valor excede os de Ubi, ao ponto de o próprio Deus enviar o seu Filho vir a este mundo para morrer por nós na cruz do Calvário. Esse é o seu valor. O próprio Deus veio a este mundo para morrer por você. Então entenda, como eu e você venceremos é por meio da fé. Ative a sua fé. Se posicione em Deus, porque você vai avançar. Você terá um ano repleto de bênçãos. Você vai avançar em todas as áreas em 2021. Porque a palavra nos garante isso. Não sou eu que garanto, a palavra garante, irmãos. Eu creio que há um tempo chegado para mim e eu vou avançar em nome de Jesus. O ano ainda não acabou, mas eu avançarei em 2021 conforme o propósito de Deus. E você foi chamado para avançar. É tempo de avançarmos com Deus. Eu e você só precisamos nos posicionarmos. Não ande ansioso. Libere agora aquilo que Deus te deu. Deixa a palavra ativar a sua fé e se posicione para que Deus possa te conduzir em caminhos perfeitos que Ele planejou para você. Amém? Quero louvar a Deus, amém, pela sua vida. Gostaria de orar por você nesta hora. Eu sei que temos desafios, mas fomos chamados, irmãos, para vencer todos os desafios. Amém? Eu sei que o ano não foi fácil na verdade, para todo mundo, o ano não foi fácil. Mas estamos até aqui, porque o Senhor, vivos, porque o Senhor nos sustentou. E Ele vai continuar nos sustentando. Amém? Volte seu coração para o Senhor nessa hora. Se você puder, coloque a mão no seu coração nessa hora. Exponha ao Senhor a sua dificuldade. Você e Deus. Qual a dificuldade você tem tido de se posicionar diante dEle? Se firmar diante dEle. Se você já se posicionou, continue na sua posição em Deus. Porque você vai avançar em Deus, pelo poder dEle. Pai, em nome de Jesus. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque até aqui tem o Senhor nos ajudado, nos abençoado. Sabemos que não tem sido fácil, Senhor. E na verdade nunca foi fácil estar nessa terra,
Mas nesse tempo presente tem sido, ó Deus, dias de desafios. Mas o Senhor é um Deus que nos chamou para viver desafios. E todos os desafios que o Senhor nos propõe, nós avançamos. Os desafios são vencidos. Como o Senhor chamou Israel para viver um desafio tremendo. Após os tirar do Egito, o Senhor chamou para tirar todos os líderes, todas as nações que estavam diante deles para possuir a terra prometida. E assim aconteceu. Eles avançaram e conquistaram as nações às quais o Senhor havia prometido. E eles avançaram, porque o Senhor estava no meio deles. Eu sei que o Senhor está no nosso meio, Pai. E eu sei que nós avançaremos em meio aos desafios. E eu sei que o Senhor está operando, e operando o Senhor, quem impedirá? Quem pode impedir o agir do Senhor? Nesta hora, em nome de Jesus, Pai. Os desafios que seus filhos possam estar vivendo, Senhor. Eu quero rogar a Ti, Senhor, os renove, Senhor. Que eles possam se levantar e ter bom ânimo, Senhor, para avançar. Pois foi para isso que o Senhor nos chamou, para testificar do Senhor nesta terra, para sermos embaixador do Senhor neste mundo. E quanto mais avançamos, mais é exposto o seu nome aos homens dessa terra. E quando nós paramos e olhamos para a esquerda e para a direita, quando perdemos o ânimo, estamos sujeitos a expor o nome do Senhor às pessoas ao ponto de dizerem: você não serve o Deus Todo-Poderoso? E por que você parou? Por que Deus não vem agindo na sua vida? O que aconteceu com o seu Deus? Ah, Senhor, o Senhor está no mesmo lugar. E o Senhor se mantém na mesma posição de levar a tua igreja ao triunfo nessa terra. O Senhor já nos deu os céus, nos redimindo dos nossos pecados, nos justificando na pessoa de Cristo Jesus. E agora nós estamos aqui nessa terra, Senhor, e vivendo desafios. E eu sei que em Ti nós podemos vencer todos os desafios. E podemos chegar até a reta final, conforme o Senhor diz, aquele que perseverar até o fim. Nós iremos perseverar até o fim, porque o Senhor está conosco e venceremos todos os desafios. Alegra o coração da Tua igreja, Senhor, porque servimos a um Deus poderoso, um Deus de verdade, um Deus real, o Criador dos céus e da terra. Sustenta, Senhor, o Teu povo, sustenta a Tua igreja, desperta aqueles que precisam ser despertados, renova aqueles que precisam ser renovados, alegra o coração daquele que se encontra triste agora, em nome de Jesus. Pai, cura aquele que possa estar enfermo na alma, Senhor. Senhor, enfermo no corpo, em nome de Jesus. Os problemas, ó Deus, conjugais que possam estar acontecendo em nosso meio, pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, eu oro repreendendo todo o mal, Senhor, toda intriga. Senhor, que o coração do Teu filho agora, Senhor, seja, ó Deus, tocado, para que ele possa ser um apaziguador, Senhor, para que o seu lar seja restaurado agora em nome de Jesus, que ele possa ser um instrumento Teu, que a Tua palavra possa ser, ó Deus, poderosa na vida dele, que ele possa ser como um canal, Senhor, para que ele possa, ó Deus, trazer vida ao seu casamento, à sua família agora em nome de Jesus. Pai, que todas as barreiras caiam por terra, Senhor, na frente da Tua igreja, Senhor, que caia por terra agora todas as barreiras, todas as correntes de ferro, Senhor, todos os ferrolhos de bronze, Senhor, sejam quebrados agora pelo poder que há no nome de Jesus, porque o Senhor chamou a Tua igreja para ser livre, e nada venha prender, Senhor, e acorrentar a Tua igreja. Nós repreendemos todo o mal que possa estar, ó Deus, atuando na mente e no coração da Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, eu oro abençoando o Teu povo, pelo poder que há no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero louvar o Senhor pela sua vida, Carla Adriana, amém, a minha irmã e a sua família, amém. Obrigado pela sua presença, irmã Lília e a sua família, né? Sei que as crianças estão aí junto com a mãe assistindo, junto com o esposo, estão todos juntos. Silvia Nascimento, que o Senhor te abençoe, a irmã Andréia, né? Deus abençoe a irmã Andréia, a sua filha, irmã Júlia, Ana Júlia,
a irmã Helenice, amém, pastor Joel, irmã Jael, que Deus te recompense poderosamente, a minha esposa que aqui está, amém, que o Senhor assista a cada um de vocês, a irmã Pati que entrou, o pastor Jorge e todos quanto passaram ou estão assistindo aí, que a gente não consegue ver, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Espero que Deus possa ter falado com você, renovado a sua fé, alegrado o seu coração. Tudo que Deus tem para nós está na palavra. O segredo da vitória está na palavra. O antídoto para todas as moléstias nesse mundo está na palavra. Eu só preciso ativar aquilo que está aqui por meio da fé e colocar para funcionar. E você verá o poder de Deus na sua vida. Amém? Domingo nós estaremos de volta no nosso salão. Nós já podemos voltar a funcionar normalmente, né? Embora só com 15 pessoas, mas nós podemos ter culto normalmente e vamos transmitir para aqueles que não poderão ir. Né? Quem quiser ir, nos avise. Amém? Até 15 pessoas nós podemos ter ali conosco. E aqueles que não irão, por causa da quantidade, nós iremos transmitir, amém, online. Então, eu creio que daqui para frente as coisas vão se abrir, em nome de Jesus. E teremos um ano de 2021 abençoado, pelo poder que é no nome de Jesus. Como tudo passa e tudo é um momento, tem que ir embora, porque um novo tempo tem que ser instalado. Então há um novo tempo para mim e para você, vindo da parte de Deus. Que eu e você possamos estar prontos para avançar. Pastor Joel, Deus abençoe, pastor Joel. Então é tempo de avançar. E o avançar só depende de mim e de você. Depende de cada um de nós. Como nós nos posicionamos para que as coisas aconteçam nas nossas vidas. Amém? Nós temos um exemplo de sobra. Exemplos negativos, como retardar as coisas e como sermos envergonhados diante dos nossos inimigos ou diante dos desafios. Irmão Juvenildo, irmão Nildo, Deus abençoe, irmão Juvenildo, irmão Nildo, amém? Deus te abençoe. Domingo estaremos de volta ali na nossa igreja, amém? No nosso templo. Até lá, Deus abençoe. Dê um resto de dia abençoado, uma noite abençoada para os irmãos aqui na Bélgica e para todos os irmãos aí no Brasil, amém? E um fim de semana repleto de paz e de bênçãos em Cristo Jesus. Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Irmão Wellington, Deus abençoe, até domingo, em nome de Jesus, se assim o Senhor quiser.